Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo, mais um dos diversos que estou tentando fazer, né, sobre assuntos relacionados à psicologia. No vídeo de hoje a gente vai pegar a parte 2 de ansiedade. A gente vai trazer mais pro contexto do isolamento social, certo? E primeiramente, para a gente trabalhar essa relação, né, entre a ansiedade e o isolamento social, seria bom que a gente entendesse um pouco sobre o conceito, né? Que a ansiedade é um estado natural que vai antecipar uma situação de perigo ou medo. E isso se manifesta por vários sintomas de natureza cognitiva, natureza emocional, natureza física, não só uma natureza emocional ou psicológica, digamos assim. E já fazendo referência ao primeiro vídeo, né, eu fiz um vídeo sobre ansiedade, uma parte para introduzir o assunto. Eu falo mais sobre essas questões. E nesse vídeo de hoje a gente vai trazendo para o contexto mesmo do isolamento social, né, o tempo de pandemia que estamos vivendo. Vou falar mais sobre questões de prevenção, dar algumas orientações, digamos assim, a respeito da ansiedade, né? Ações que a gente pode tomar para que essa ansiedade não intensifique, porque de certa forma ela acaba sendo inevitável, digamos assim. A primeira orientação seria: selecione o que você vai ouvir. Selecione as suas informações. Se você está vendo questões relacionadas à saúde, busque orientações de um médico, porque ele é quem mais sabe coisas relacionadas à saúde. A gente sabe que tem pessoas que às vezes tentam dar orientações até bem intencionadas, mas a gente é ciente de quem tem mais noção dessas informações são as pessoas que estudam algo referente a isso, né? E diante dessa situação é bom que a gente evite informações demais. As informações elas já vão chegar naturalmente na gente, elas já vão chegar mesmo que a gente não queira, né? Porque ultimamente as notícias só dão isso, né? Tanto na internet como nos jornais, como na TV. E se você já sabe o básico, né, sobre higienização, se você já sabe que as medidas que tem que tomar, então evite o excesso de informações. Eu gosto muito de usar a metáfora da música, né? Às vezes a gente já sabe uma música que a gente nunca parou para escutar, porque de tanto que ela toca no mundo, ela já ficou na nossa cabeça, né? E isso vale para as notícias. A gente já está recebendo informações demais a respeito disso. Então, se a gente sabe o suficiente, que a gente possa buscar evitar o excesso. A segunda informação seria que a gente busque, consequência da outra, né? Que a gente busque falar sobre outros assuntos além desse principal, da pandemia, né? E há duas consequências quando a gente fala demais sobre isso, principalmente em relação aos grupos de risco, né? Os idosos, o pessoal que tá saindo para trabalhar, apesar do isolamento. Há duas tendências, né? Quando a gente fala, vai lavar as mãos, faça isso, faça aquilo, a pessoa que recebe a mensagem, ela pode tanto ter um excesso de cuidado. Muitas pessoas estão lavando as mãos diversas vezes por dia, e isso pode sim ser um gatilho para que elas desenvolvam um TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, elas podem tender para o excesso. E a segunda tendência seria a pessoa simplesmente parar de tomar as medidas por tanto escutar, por tanto se irritar com alguém direto falando para ela: vai lavar suas mãos, faça isso, faça aquilo. É uma tendência que ela acabe parando de tomar as medidas, o que também acaba sendo prejudicial. A terceira orientação é bem óbvia, mas muitas vezes o óbvio tem que ser dito, né? E ela se baseia em quê? Busque fazer atividades que você gosta, atividades que você antes não estava conseguindo fazer e agora com esse tempo livre pode fazer, dentro do possível, né? E, por exemplo, filmes, jogos, séries, essas atividades que a gente pode fazer dentro de casa, busque fazê-las. Atividades agradáveis, claro, né? A sugestão minha seria a gente escrever uma lista, fazer uma lista. Acredito que fica bem mais fácil da gente lembrar quando a gente lista uma série de atividades, né, para a gente executar ao decorrer desse período. E, de preferência, atividades agradáveis. A gente, apesar disso ser exigido muito da gente, a gente não foi feito para ser máquinas de produtividade.
principalmente agora. A gente já, antes da pandemia, a gente já deveria aceitar isso, que não somos máquinas, e principalmente agora. Então, o agradável ele está na frente, as atividades prazerosas estão na frente, a saúde mental está na frente nesse momento. E agora, vou juntar algumas orientações referentes a mim mesmo. Vou colocar um pouco de mim nesse vídeo. Muito se observa que as redes sociais estão sendo mais consumidas por conta do período de isolamento social, com certeza. E eu parando para fazer uma reflexão, se um vídeo de history tem no máximo 14 segundos, em 10 minutos que eu tô vendo stories, eu acabo vendo 40, né? E pode ser 40 informações diferentes. Parando para pensar, são muitas informações. E em meia hora, provavelmente mais de 100 stories diferentes. E isso é muita informação. E quando a gente recebe informações demais, a gente acaba recebendo uma carga que a gente não consegue suportar. E isso com certeza pode ser gatilho para que a gente desenvolva ansiedade, certo? Principalmente nesse período. E principalmente as pessoas que notam esse excesso no uso das redes sociais. Se a dica vai ser, digamos assim, duas, né? A primeira é se atentar aos excessos desse uso das redes sociais, e a partir disso, a partir da percepção do excesso, a gente buscar outras atividades que sejam fora dela. É uma forma de se abrir ao novo, digamos assim, dentro do limite, claro, porque a gente só de estar em casa esse tempo todo já estamos passando por uma mudança pesadíssima, né? E outra afirmação a respeito das duas orientações simultâneas seria: quanto maior o leque de atividades diferentes que a gente tem, mais rede de apoios a gente vai ter literalmente para se apoiar. Na psicologia a gente chama rede de apoio tudo aquilo que nos protege. Pode ser nossa família, pode ser os amigos, pode ser nossa igreja, pode ser um jogo, pode ser algo do tipo. Tudo aquilo que nos proporciona saúde mental, digamos assim. Essas são as redes de apoio. E quanto mais eu me apoiar num leque maior, melhor para mim, né? Digamos assim. E no final, uma reflexão que eu estive fazendo, né? Que pegando a frase de juntar o útil ao agradável, muito se fala sobre isso, mas nesse tempo de pandemia a gente deveria fazer, digamos assim, uma mudança nessa frase. Juntar o agradável ao útil e não o útil ao agradável. Como assim, né? Quando eu falo o útil ao agradável, eu coloco o útil na frente, aquilo que é preciso fazer. E quando eu coloco o agradável na frente, eu estou colocando aquilo que me agrada como prioridade. E digamos que nesse período a gente precisa estar fazendo o agradável, a gente precisa estar priorizando o agradável. A saúde mental é a prioridade no momento. Então, ao invés de juntar o útil ao agradável, que a gente possa juntar o agradável ao útil. E por fim, eu peguei um exemplo. Muito se fala em fazer atividades físicas, né, nesse período. E uma maneira de juntar o agradável ao útil. Muitas pessoas não gostam de fazer exercícios convencionais como agachamento, flexão, mas muitas pessoas gostam de dançar. Então eu posso juntar o agradável, que seria o dançar, ao útil, que é a saúde, que é o fortalecimento da imunidade, digamos assim, talvez um fortalecimento da saúde mental, com certeza. E essa é uma maneira de juntar o agradável ao útil, sempre priorizando a saúde mental, que é o que a gente precisa muito. Esse é o vídeo, esse é o conteúdo do vídeo, certo, gente? Espero que todos tenham gostado. Espero que eu também sirva de rede de apoio para vocês, porque de certa forma vocês também são a rede de apoio para mim. Que a gente continue se ajudando, que a gente continue fazendo coisas boas para os outros, para si mesmo, porque a gente precisa fortalecer nossa saúde mental, a física também, para questões relacionadas à imunidade. E é isso, gente. Tchau.